quase vacilaram, porque eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio. Os meus pés começaram a vacilar e eu quase me desviei dos caminhos do Senhor, porque eu comecei a olhar para minhas lutas e comecei a indagar e questionar a Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus resgatou o povo, quando Deus tirou o povo da servidão, Deus levantou Moisés, e de Moisés, irmão de Moisés, Deus levantou Arão, e sobre a tribo que Arão pertencia, a tribo de Levi, aonde a vara floresceu, e esse Deus havia escolhido. Foi o que eu preguei aqui no primeiro dia da campanha, na primeira terça-feira. Aquele a quem Deus escolheu, a vara vai florescer, tem que florescer, ela vai florescer, porque Deus fez uma escolha e a escolha foi você. Mas quantas vezes, querido, nós temos convicção da escolha de Deus, mas não conseguimos ver nossa vara florescer? Quantas vezes nós temos certeza da chamada de Deus, mas não conseguimos ver os sinais seguindo a nossa vida? Estava acontecendo isso na vida de Asaf, no ministério de Asaf. Asaf foi criado dentro da igreja, querido. Asaf foi ensinado segundo a tradição e a religião judaica. Com 7 anos de idade ele já era introduzido à Torá, aprendia a ler a Torá, que era a Bíblia da época. Eu tenho certeza que o pai de Asaf também era levita, também era sacerdote, porque você não podia se tornar um sacerdote, você nascia sacerdote, você nascia levita, era algo que você herdava do seu pai. E o seu pai lhe ensinou o caminho que ele devia andar, o seu pai lhe ensinou a trilha que ele deveria seguir. Eu tenho certeza que ele cresceu, e agora eu quero que você pare e medite no que eu vou dizer nessa noite ao seu coração. Ei, querido, Asaf foi criado ouvindo sobre o Deus de Israel. Asaf foi criado ouvindo sobre o Deus da Torá, sobre o Deus dos judeus, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ei, querido, eu e você, quando éramos pequenos, por exemplo, comigo isso acontecia muito. Se eu queria ouvir falar de um super-herói, eu tinha que comprar um gibizinho e ler sobre o Superman, ler sobre o Homem-Aranha, ler sobre o Batman, ou sobre a Mulher Maravilha. Então Asaf não era assim não. Quando ele queria ouvir de um grande homem, de uma grande mulher, era pregado o livro santo, o reino sagrado e desenrolado, e falava: ei, o mundo tem o Homem-Aranha, o mundo tem o Batman, o mundo tem a Mulher Maravilha, mas nós temos os nossos heróis também. Nós temos Sansão, nós temos Moisés, temos Abraão, Isaac, Jacó, temos Elias, temos Eliseu, homens cheios do Espírito. Então você imagina, querido, como que cresceu a cabeça de Asaf. A cabeça de Asaf cresceu com o seguinte pensamento: ei, eu sirvo um Deus que levanta um homem chamado Moisés, que quando o mar quis impedir, ele tocou com a vara e o mar teve que se abrir. Asaf cresceu pensando assim: eu sirvo um Deus que é conhecido como o Deus do fogo. Eu sirvo um Deus que é conhecido como o Deus do fogo. Quando Elias preparou o holocausto, mandou molhar com água, os falsos sacerdotes clamavam ao falso Deus e nada acontecia. Mas o Deus que eu sirvo respondeu com fogo. É esse o Deus que eu creio, é esse o Deus da minha vida. Eu quero que você imagine, querido, como era a mente de Asaf. Asaf foi criado sabendo que Deus tirou um menino de um pasto, colocou esse menino entre os príncipes. Deixa eu dizer uma coisa para você: e ele nunca perdeu uma peleja. O nome dele era Davi. Asaf cresceu ouvindo sobre o rei Davi, pai de Salomão, contemporâneo de Asaf. Asaf presenciou as vitórias e as glórias na vida de Davi. Todas as vezes que Asaf estava diante de uma peleja, diante de uma luta, de uma dificuldade, ele se lembrava: eu sirvo ao mesmo Deus que Davi serve, um Deus que não deixou ele
começava a lembrar dos patriarcas.